Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã e já está aqui comigo a consultora em etiqueta, doutora Eliane Cabral. Eliane Cabral, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez agora aqui na TV Gazeta, sendo que no nosso novo programa O Melhor da Manhã. Bom dia, Batalha, bom dia a todos os participantes e ouvintes aqui da TV Gazeta. Ô Eliane, vamos falar sobre etiqueta. Se fala muito em etiqueta na sociedade, mas conceitue para a gente o que é etiqueta. Olha, na realidade, a conceituação não vai ser minha, Batalha, vai ser realmente do autor, né, dessa norma que se diz, né, que ele era um inglês, né, e ele falou o seguinte, que etiqueta nada mais é do que uma regra, uma norma de comportamento. Quando ele diz comportamento, porque essa palavra comportamento vem do grego, que é ethos. E o que significa esse comportamento? Nós vamos ter padrões, né, para poder adquirir um aprendizado. Então, nada mais é do que uma evolução dos nossos contatos que vão favorecer realmente uma harmonia, uma convivência assim, mais aprazível e muito mais interativa com a sociedade, com diversos tipos de pessoas. Isso é que é o mais importante, a etiqueta, porque nós nunca sabemos onde nós estamos nem com quem estamos. Então, nós temos que adquirir realmente esse conhecimento e que são regrinhas, norminhas de etiquetas que, na realidade, não tem, assim, uma imposição, não uma restrição de caráter, de maneira nenhuma. Ela é, inclusive, eu costumo dizer que a etiqueta ela é totalmente livre e ela é voluntária e, acima de tudo, democrática. Portanto, é um aprendizado. Etiqueta a gente aprende, é conhecimento, e nós devemos praticar, acima de tudo. Então, essa origem veio naquela época dos ingleses, como conceito dos ingleses, mas originalmente ela nasceu na França no século XVI. No reinado de Luís XIV. E tem outra coisa muito interessante com relação a Luís XIV e Luís XV, né, que foi o que imediatamente sucedeu Luís XIV. O salto 15 hoje da mulher é muito interessante, que é o salto alto fino, e o salto 15 levou o nome do atual rei, Luís XV. Só que quem iniciou o uso do salto alto foi o Luís XIV. Isso é uma curiosidade, né? Então, quem visitar, por acaso, o Palácio de Versalhes, em Paris, vocês vão ter essa informação lá através do tour interno que tem dentro do palácio. É muito interessante. Então, quer isso. dizer que o rei utilizava o salto que as mulheres utilizam hoje. Exatamente, era um salto maior, mas o Luís XIV. Mas quem realmente batizou o salto alto foi o Luís XV. Ficou o salto 15 até hoje, mas quem começou foi o 14. Agora, a questão da etiqueta, ela é questão da educação, não é, Eliane? Principalmente, é tanto que, na realidade, teve um holandês, né, que se chamava Rotterdam. Ele escreveu uma publicação, um livro que ele cuidava exatamente da civilidade na evolução das crianças, no aprendizado das crianças, porque ele acreditava que a etiqueta deve começar cedo, deve começar em casa enquanto crianças, porque elas serão multiplicadoras disso daí, né? E então, tudo começou na França. A França começou com relação à alimentação, a França começou com relação à etiqueta, a França começou com relação à gastronomia, que são os dois pontos muito fortes da França, né? É a gastronomia e o vinho. Agora, a etiqueta ela pode variar de hábitos, de costumes, de países, de culturas. De culturas. Daí uma coisa muito importante da gente estar atento para isso, adquirindo novos hábitos, aprendendo a cada dia, olhando as pessoas e não ficar olhando só para si, porque nós precisamos incorporar essas novas ações, as novas atitudes, que é mudança de comportamento, né? Etiqueta é mudança de atitude e de comportamento. Porque eu não sei com quem eu vou lidar amanhã. Eu vou viajar, de repente eu não conheço características daquele país. Por exemplo, se você for para a Argentina, é muito comum eles cruzarem os talheres nessa posição. Na mesa, né? Eles estão à mesa e no prato acabou. Eles estão querendo dizer com isso que eles estão satisfeitos. Então, na nossa cultura, não. Os talheres devem ser posicionados de uma maneira, um paralelo ao outro. E o fio da faca para o lado de dentro, do lado direito, e o garfo à esquerda. Aqui no Brasil já seria falta de educação. Sim, exatamente. Falta de etiqueta. Principalmente cruzar. Então, mas é comum, eu tenho que respeitar. Nós vamos realmente em outros países, como a Inglaterra, né, são países mais fechados, são países mais disciplinados, então as pessoas já trazem, né, no seu DNA, eles já trazem esse tipo de comportamento mais adequado para uma convivência e o respeito ao outro. Okay? A França é a mesma coisa. O Eliane, e a origem da etiqueta no Brasil? Será que ela veio quando a família real veio para cá, em 1808, ou não? Muito bem, você está estudando etiqueta um pouco, exatamente. Finais do século XIX, começo do século XX, quando chegou realmente a família real. Então, ela já trazia esses conceitos de etiqueta, porque começou no século XVI. Então, eles tiveram 300 anos, né? Três séculos para realmente começar a incorporar. Foram os portugueses, através da família real, para o Brasil,
que trouxe isso daí, que trouxe a etiqueta para nós. E interessante, no Brasil ela foi difundida através de folhetos, porque na Europa inicialmente também teve artigos como o Rotterdam, né? Ele fez isso na Itália também, o Giovanni Della Casa também fez uma publicação em relação a isso, mas sempre voltando para as crianças. Como quem diz, o berço da etiqueta, o berço da civilidade, que eles chamavam civilidade, o que nós chamamos de etiqueta hoje, é com relação à criança. Eu tenho que educar essa criança hoje. Não simplesmente engessar a criança, não, mas ela precisa conhecer. E conhecer de que jeito? Dentro do limite de entendimento dela. As palavrinhas simples da etiqueta. Bom dia, por favor, muito obrigada, desculpe. O desculpe é importantíssimo, é sinônimo de que eu reconheci meu... Desculpa, Batalha, não foi porque quis. Porque muitas vezes nós fazemos coisas intencionais e machucamos o outro, pisamos no outro, passa na rua, topa um no outro. Meu Deus do céu, porque quando passa, desculpa, todo mundo está apressado. Não, ninguém pede desculpa. Quando se entrar no elevador, um bom dia, boa tarde, boa noite. Elevadores residenciais que a maioria das pessoas se conhecem. Então é importante que, bom dia, como vai, tudo bem? Eu nunca mais lhe vi, coisa rápida. Agora, elevadores comerciais, não. Elevadores comerciais, nós entramos comum porque ninguém conhece ninguém. Mas eu tenho que cumprimentar o assessorista. Se tiver assessorista, se não tiver. Mas nada custa um gesto de gentileza. Se eu estou apertando o meu botão para onde eu vou perguntar, alguém vai para mais outro? Você fazer isso. Você não é cabineiro, como o carioca diz, nem é assessorista. Mas é uma questão de gentileza, já que você está apertando o seu. E a etiqueta ela é fundamentada em gentilezas, né? Em boas porque muita maneiras. gente associa a etiqueta só o modo de você se comportar numa Impostado, mesa, engessado. engessado. Não, a etiqueta ela é social, ela é profissional, ela é doméstica. Aquilo que realiza em casa. Você ensinar a um colaborador seu em casa, atender um telefone, como servir, como pôr uma toalhinha na bandeja, como andar em casa, não usar pé no chão. No Nordeste ainda se usa muito, as pessoas têm o hábito, porque faz muito calor, né? As pessoas, a maioria delas não adquiriram o hábito de usar uma sandalinha, um chinelinho de dedo mesmo que seja, usar em casa. Né? É tanto que o uniforme, elas não gostam muito, né? As domésticas, porque, secretárias do lar, porque elas se acham assim que não são elas. Ah, não, eu não fico à vontade. Exatamente, porque o uniforme cria um padrão e elas estão bem apresentadas. Qualquer momento que chegue alguém na sua casa, ela está bem apresentável para poder abrir a porta. Né? Okay? Então, mas é nada imposto. É tudo uma questão de tempo. Nós vamos ganhando tempo na medida que as pessoas vão entendendo que aquela evolução, que aquele conhecimento está proporcionando a ela abrir os horizontes. Eu falei sobre a questão da vinda da família real, é porque eu estou lendo esse livro que o título é 1808, e fala-se que o brasileiro naquela época, eles tinham o hábito de comerem com as mãos. Exato. Comerem com as mãos e limpavam a boca com a toalha da mesa. E quando a família real veio para o Brasil, começou a se utilizar os talheres, vamos dizer assim. Exatamente. Então, no início, eles eram todo muito, que eles chamavam, o inglês, ele via muita diferença entre a pessoa que era da alta casta social, quem era realmente nobre ou não, através dos comportamentos. Né? O que não fosse nobre, o que não fosse civilizado, eles eram os bárbaros. 1588, eles tinham essa denominação. Quem não já era civilizado era bárbaro, quer dizer, era na linguagem da época. Hoje não, claro, não existe ninguém bárbaro, né, que as atitudes são outras. Mas seria uma atitude mais ou menos bárbara essa, de comer com a mão, já se reportando a essa época. Ô Eliane, a antiga revista Cruzeiro, que era como se fosse a Veja dos dias de hoje, ela já falava sobre a questão da etiqueta. E ela foi realmente uma grande incentivadora de princípios de etiqueta, de princípios de civilidade no Brasil. Ela tinha uma coluna chamada Garotas, que era dedicada à mulher. Quer dizer, ela atribuía à mulher, né, a condição de ela fazer repercutir, de ela multiplicar essas novas atitudes, esses hábitos. Né? Mais uma responsabilidade para a mulher. Ô Eliane, uma pessoa que existem hoje aulas específicas para se ter etiqueta? Existem. E já existe para ensinar já existe, sim. Nos currículos de algumas faculdades, aqui em Natal mesmo, já existe isso. Né? Por exemplo, aqui nós temos uma escola, uma grande escola, no âmbito nacional, inclusive, que é a escola doméstica, né? O modelo da escola doméstica era o modelo francês. Então, ali você tinha todos os aspectos, você via e aprendia e praticava todos os aspectos da etiqueta. Outra coisa, muita gente hoje se incomoda com a questão do celular, porque é comum você estar em um restaurante, você estar em um barzinho, em um café com os amigos ou com as amigas, e as pessoas estarem, ao invés de estar interagindo, estão com o celular. Qual seria a dica que você dá para essas pessoas que têm o hábito
de estar sempre com o celular? Batalha, eu costumo dizer que isso aqui já está uma coisa assim tão globalizada que o meu receio é que se torne muito comum. Eu estou desvalorizando a você que está comigo ao vivo para eu estar no celular, quando eu posso fazer isso depois. Então, é um desrespeito. Então, foge completamente a regra básica da etiqueta, que é eu me preocupar com o outro. Se eu estou com você, eu não preciso estar com o celular. Se eu posso até atender ou olhar, se for uma coisa urgente, eu peço licença, saio e volto. Pronto, o celular, meu contato com o celular morreu ali. Eu volto realmente para o meu contato com a pessoa que está comigo, olhando para mim, me fazendo companhia. Isso a gente vê muito nos restaurantes, cada vez que eu vejo, eu fico me questionando. Os casais mesmo, namorado, não vou nem dizer o marido, mulher, que já, porque já é muito tempo de casado. Não, não é só isso, que também não justifica. Né? Pessoas jovens, namorados, tá lá, a namorada com dela e o namorado com dele. Quer dizer, é muito difícil. Então, para que estão juntos? Por que não fica cada um na sua casa, não é? Olhando o seu celular? Então, a gente não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma opção. Ô, Eliane, quais são, existem assim, princípios fundamentais, assim, regras básicas para você ter... As regras básicas. É fundamentado principalmente no entender o outro, não ver o outro, como é que o outro se comporta para que eu não faça igual ou que eu repita aquilo. Então, é um aprendizado constante, é o bom senso, é o bom tom, é a polidez, são palavras que realmente vão medir o que é a etiqueta. De bom tom. É de bom tom eu chegar numa casa, entrar numa porta sem bater, a porta está fechada. Eu tenho, então, é de bom tom eu bater na porta e aguardar um pouco alguém dizer, entre. Isso no trabalho, isso no quarto do meu filho. Porque se eu não bater no quarto dele, ele também vai entrar no meu, a porta está fechada e ele não vai bater. E eu não posso reclamar, porque eu não ensinei a ele que para entrar no quarto de alguém eu tenho que bater na porta. Certo? Então, são regrinhas de bom tom mesmo, de polidez, de bom senso. Eu posso ou não posso fazer? Poder, nós podemos, mas nós não devemos. Essa é a grande diferença. Eu devo fazer isso? Só para você ter uma ideia, certo? Não faz muito tempo. Eu vi até uma dessas televisões passando um casamento, realmente um casamento de alto nível, um casamento padrão industrial, digamos assim. E o que a Câmara fez? Ela começou realmente a fazer tomadas amplas e depois ela focou num prato. Quem estava num casamento desse, o que é que a gente imagina? São pessoas que conhecem, que têm princípios de etiqueta. Ela terminou de se servir, o prato estava totalmente inadequado. Com volume de comida ainda, resíduos existentes. O que significa isso? Ela se serviu além da capacidade que ela tinha de se servir, de comer. Né? E os talheres também mal colocados. Quer dizer, então, você começa a ver, são pequenas coisas, eu estou vendo do outro. Poxa, eu acho que isso está errado. Mas como é que eu vou achar se eu estou errado se eu não sei qual é o princípio básico disso? É o bom senso. É o bom senso, eu não posso. Se eu não consigo comer um prato, eu faço o meu prato. Posso me servir novamente? Posso. Claro que eu posso me servir novamente. Né? É melhor você fazer 3 viagens. 3 viagens, exatamente. E colocar uma comida adequada do que você encher o prato exatamente. E volumoso e deixar. Com certeza. Eliane, em relação... A gente diz come com os olhos, né? Com os olhos. Em relação ao trabalho, a etiqueta no trabalho, por exemplo, fala-se muito a questão de eu não sei nem se entra nessa área de etiqueta, mas, por exemplo, você utilizar o e-mail da empresa, o computador da empresa, para você estar acessando as mídias sociais, para você estar passando e-mails. Se enquadra também na questão da etiqueta? Eu diria que chega a ser, não uma desonestidade, né? Mas uma falta de respeito para com a empresa. A empresa está me pagando e eu estou lá ocupando o meu tempo durante 8 horas, ou seja, a carga horária que for, para trabalhar para a empresa. No momento que eu estou usando em demasia para consultas pessoais, eu estou sendo desonesta com a empresa. Ela não está me pagando para eu usar a máquina dela. E se for no horário de folga, de horário folga, do almoço? Olha, sabe o que acontece, Batalha? Muitas empresas, elas bloqueiam isso, elas não dão um sinal para os computadores exatamente para evitar isso. Porque às vezes a pessoa passa do tempo. Tem empresas que têm realmente um pool de computadores e que na hora do intervalo os funcionários podem ir para lá. Só aquele ali pode receber o sinal e você vai ter acesso à internet. Os normalmente que são usados em cada sala de trabalho não tem, para evitar esse tipo de tentação. Quais são os erros mais frequentes que o funcionário comete nas empresas em relação à etiqueta? Falta de etiqueta. A etiqueta profissional, ela se reporta à etiqueta social. Então, nós devemos nos preparar como pessoa para frequentar diversos ambientes, inclusive o profissional. Conversas altas, gargalhadas altas, uso excessivo do telefone, demorar muito tempo no telefone, como nós acabamos de falar com relação aos e-mails, ao computador, a regrinha serve também para o telefone. Eu não ficar muito tempo com telefonemas pessoais. Né?
Outra coisa muito interessante é eu ficar trabalhando e estar de ouvido no que o outro, meu colega de sala está falando, e eu me meter naquela conversa. Eu não posso me meter, eu estou invadindo a privacidade dela com outra pessoa. Está conversando duas pessoas, entra uma terceira, que sou eu, sem eu ser chamada. Eu não posso. Então, evitar assuntos de ordem pessoal na empresa, porque isso aí ela se alastra como um rastilho de pólvora. Então, é interessante você ser o mais discreta possível com relação a isso. Respeitar a hierarquia. Respeitar trabalho de grupo, é onde nós percebemos com muita frequência as pessoas que não conseguem trabalhar em grupo porque elas querem o quê? Elas querem que a sua ideia prevaleça. Não é a minha ideia que deve prevalecer, é a ideia que for melhor para o objetivo que eu estou tentando alcançar. Então, não existe que a minha ideia é melhor do que a sua batalha, não. Se a sua ideia foi melhor, ela não foi a melhor ideia para mim, ou vice-versa. Ela foi a melhor ideia para você atingir aquele objetivo. Então, no trabalho de grupo é que desponta todas as vaidades, todos os egoísmos, todas as ambições, todas as invejas. É muito difícil o trabalho em grupo. Então, por isso que você tem que, primeiramente, você se habilitar como etiqueta social para poder você depois aplicar essa etiqueta no profissional. Professora Eliane Cabral, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, O Melhor da Manhã, deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais. Os seus contatos estão aí na tela, que você possa convidar alguém que queira ter uma aula de etiqueta, grupos, corporações, você pode convidar aí a sociedade. Muito obrigada, Batalha, pela abertura. E como vocês estão vendo aí realmente no rodapé, o meu contato é esse aí, ficaria muito satisfeita e muito honrada até em poder contribuir, não somente com esse tipo de assunto, como outros assuntos, que eu trabalho toda uma área comportamental, né, e também a área de vendas. Eu ficaria muito satisfeita se eu recebesse esse contato e me coloco à disposição. Para vocês todos, desejo um bom dia e já antecipadamente um Feliz Natal a esta casa que sempre me recebe tão bem e a todas as pessoas que estão assistindo à Rede Gazeta. Ok, professora Eliane Cabral, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e eu creio que tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Eu espero, foi rápido, o tempo é pequeno, né? Então a gente tem aqui a etiqueta, realmente tem muita coisa para a gente aprender. Eu quero agradecer a sua audiência e contar com você a partir das 8h15 da manhã, ao vivo aqui na sua TV Gazeta. Esqueça o mal, faça só o bem e tenha uma extraordinária quarta-feira. Até amanhã, querendo Deus.